Bom dia! Nós vamos começar a nossa semana falando de um tema que a maioria dos brasileiros adora, que é futebol. Futebol é a paixão nacional e o capítulo 1 do nosso livro 4 traz esse tema, futebol, paixão nacional. E aí, você gosta de futebol? Qual o seu time preferido? Nós temos aqui, na abertura do capítulo, um poema que diz assim: é gol, grita a torcida, gol de craque, bom de bola. No gramado ele não se enrola, é gol que alegra a vida, é gol, grita a fiel torcida. Então, e você? É fiel? Você tem um time do coração? Quantas vezes você já mudou de time? Então, vamos iniciar fazendo aqui algumas perguntas e você vai responder para mim aí do ladinho do seu livro. Você vai pegar o seu livro, vai abrir na página 3, que é a abertura do nosso capítulo. E a gente tem aí a seção para iniciar. A primeira pergunta: você gosta de futebol? Tenho quase certeza que sim, né? Que você vai responder que sim, porque nós, brasileiros, gostamos muito de futebol. E qual é o seu time do coração? Você tem um time preferido? Qual é esse time? Você costuma ir ao estádio assistir as partidas do seu time? Bom, aqui pra gente é um pouquinho mais difícil, né? Quase que a gente não tem aí os times, né, pelos quais a gente torce, eles quase não jogam aqui no nosso estado. Mas você já foi a algum estádio de futebol alguma vez? Se costuma ir, com quem você vai? Ou mesmo assistir um jogo onde o seu pai jogou, o seu irmão ou você mesmo? Você costuma ir assistir jogos? Onde é que você assiste, né? O que você acha que de mais interessante é uma partida de futebol? Você acha mais interessante são os dribles? São os passes? É o gol? O que você acha mais interessante em uma partida de futebol? Caso você nunca tenha assistido a uma partida de futebol, você gostaria de assistir? Por quê? Bom, pense e responda essas questões aí da nossa sessão para iniciar. E aí, na outra página seguinte, nós vamos ter um texto que é uma crônica. Mas você lembra o que é crônica? Nós já estudamos esse gênero textual. Você lembra o que é crônica? Você vai ler uma crônica escrita pelo Carlos Drummond de Andrade, que é um escritor muito conhecido. Ele é um escritor muito conhecido. E ele continua sendo muito lido, ele já foi muito lido, ele continua sendo muito lido até hoje, né? Apreciado aí por milhares de brasileiros. Então, a crônica é um texto curto que narra fatos do cotidiano de uma pessoa, ou seja, fatos que acontecem em seu dia a dia. Nas crônicas, os fatos narrados, eles geralmente ocorrem em um espaço comum do cotidiano e em um curto espaço de tempo, período de tempo, né? Então, as crônicas, elas vão ser textos curtos e elas vão relatar, vão contar e vão falar de um acontecimento real. Mas antes de você ler essa crônica, você vai observar, para a gente entender a crônica, a gente precisa conhecer o significado das palavras que nela está, né? Então, a gente vai, antes de fazer a leitura da crônica, a gente vai observar aí o significado de algumas palavras que pode ser desconhecida para você, como a palavra transitor, que nesse contexto aí da crônica que você vai ler, a palavra faz referência a um tipo de rádio. Então, quando você encontrar a palavra transitor nessa crônica, você vai ter a ideia que ela está fazendo referência aí a um tipo de rádio.
Trucidado é o mesmo que acabado, é o mesmo que destruído. Scores são os resultados das partidas de futebol. Flâmulas, você já ouviu falar, certamente você já no hino, né? E são as bandeiras. Flâmulas é o mesmo que bandeiras. Signos é o mesmo que símbolos. Vedado é o mesmo que impedido, que proibido. Didi foi um grande jogador, muito admirado pelo público. Ele atuava no meio de campo. Ele venceu a Copa do Mundo 2 vezes com a seleção brasileira, em 1958 e em 1962. Nós temos uma expressão espanhola que diz assim: mi primer partido de futebol. É uma expressão espanhola que significa meu primeiro jogo de futebol, certo? Então, na página você vai ler a crônica para você conseguir responder a atividade seguinte. Antes de responder a atividade, você vai conhecer um pouquinho aí sobre o Carlos Drummond de Andrade, que é um escritor brasileiro muito conhecido, nasceu em 1902 e faleceu em 1987. Ele foi um dos escritores brasileiros mais importantes do século XX. Nasceu em Minas Gerais, onde viveu por um tempo e depois foi morar no Rio de Janeiro. Na faculdade estudou farmácia, profissão que nunca exerceu, porque desde sempre gostava mesmo era de escrever. Foi à escrita que ele dedicou grande parte de sua vida, enquanto exercia também outras funções na vida profissional, como a função de professor e de servidor público. Quando se aposentou, claro, não foi como escritor, mas apenas como funcionário público, para a alegria de todos nós. Ele faleceu no Rio de Janeiro em agosto de 1987, 12 dias após o falecimento de sua filha e também escritora Maria Julieta Drummond de Andrade. Esse texto está disponível aí em www.biografia.com Carlos Drummond. Então, aí você conheceu um pouquinho da história do escritor da crônica que você leu. Agora responda as questões aí da seção linhas e entrelinhas, que está na página 5, na página 6, 7 e página 8. E boa atividade!